Olá pessoal, bom dia a todos vocês. Vamos juntos para mais uma live hoje e eu vou atender pedidos dos amigos para falar um pouquinho, brevemente, sobre catleias bifoliadas e unifoliadas, tá? Pessoal, são diferenças bem sutis, mas que se você atentar a elas, dá grande resultado aí no cultivo caseiro, tá? Vou esperar vocês chegarem para mais uma live. Bom dia. Oi, Vanilde. Olá, pessoal. Pati, deixa eu ver quem tá chegando com a gente. Oi, Mônica. Bom, enquanto vocês chegam, pessoal, vou mostrando o resultado, como está o desenvolvimento da nossa Super Phalaenopsis plantada na fruteira. Vamos lá? Olha como ela tá bonita. Essa folha, ela tá perdendo por ser folha mais velha mesmo, é natural da FAO, né? Olha como ela tá bonita. Tá plantada na fruteira, tá desenvolvendo bem. Tô gostando muito disso aqui, hein, gente? Olha que lindo. Eu vi que a nossa amiga a Lúcia Guerreiro também fez. Adorei, viu, Lúcia? Muito bem, parabéns, pessoal. Vou colocar a fruteira para vender no site, tá? Que eu esqueci de colocar para vocês. Deixa eu ver quem tá aqui comigo. Deixa eu ver. Oi, Ivonete, Ana Carolina, Terezinha, Gleice, bom dia. Fernandinha, Érica, Terezinha, Jetner, não sei se é assim que fala. Oi, Elaine, Lucimara, Marta, Caroline, Lúcia Polinário. Bom dia a todos vocês, bom dia. Bom, pessoal, acho que a gente pode começar então. Elaine Bálico, Marli, Emília, Meire, muito bom dia a todos vocês. Que bom. Carol, Valdira, bom dia. Pessoal, vamos começar então a nossa live. Eu vou mostrar as plantas para vocês conforme eu vá falando a respeito. Dentro do ciclo aí vegetativo das catleias, temos aí então os gêneros com elas sendo bifoliadas ou unifoliadas, tá? Então vou mostrar cada planta para vocês explicando. Vou tentar falar devagar para que vocês anotem, tá? Vocês querem um tempo para pegar papel e caneta? Eu espero um pouquinho. Oi, Ângela, Rose, Cláudia. Bom dia a todos vocês. Ariana, Simone. Hoje eu tô toda de rosa, gente, inclusive com sombra rosa para dar uma alegrada nessa sexta-feira, né, turma? Querem pegar papel e caneta? Eu espero, tá? Bom, gente, eu fiz algumas anotações, conversei com o Márcio, conversei com algumas pessoas que ensinam muito a gente. Hoje eu dei uma estudada, procurei alguns livros e é importante essas informações, tá? De pessoas que cultivam de forma diferente as unifoliadas das bifoliadas e também a informação dos livros. Tem livros que tratam de uma maneira essas informações e outros de diferentes maneiras, tá? Principalmente essa divergência aí no momento do replante. Então a gente vai falar na questão do replante de forma bem sutil para ficar a critério de cada um de vocês, tá? Vou filmar as flores, as orquídeas então. Vamos começar falando das unifoliadas, ok? Bom, como já diz o próprio nome, a unifoliada são folhas únicas por bulbo, vocês estão vendo aqui. Elas são mais resistentes à falta de umidade relativa do ambiente. Ela produz flores maiores, tá? Que podem atingir até 25 centímetros, como aquela a Rose Whisper rosa, que eu sempre mostro para vocês. E o número de flores aí, então, oscila entre 2 a 8 flores por vaso, tá? Isso modo geral, tá, gente? Não é regra. Um exemplo aí, então, é a Cattleya labiata, tá? Olha que interessante essa informação. Lembram que vocês sempre perguntam para mim, Ju, as catleias podem florescer na espata seca ou elas podem florescer sem espata? Podem, pessoal. As catleias unifoliadas, elas podem florescer de espatas verdes, de espatas secas ou até sem espata,
tá? Então, essa é a pergunta que não quer calar, a resposta tá aqui. Pode acontecer essas três situações. Pode vir flor de espata verde, pode vir flor de espata seca e pode vir flor, então, de espata sem espata, tá? Vamos lá aqui. Gente, prestem atenção, depois façam as perguntas, tá? Enquanto eu explano, eu não fico lendo perguntas, por favor. Pessoal, agora prestem atenção no que eu vou dizer a vocês, tá? Qual que é o substrato que a gente deve utilizar no cultivo das catleias unifoliadas? É um substrato que não retenha umidade demais. Então, qual substrato a gente indica para vocês? O substrato tradicional, tá? É o substrato com carvão, casca de pinos. E é muito importante no fundo do vaso que você coloque boa drenagem. Também é muito importante que no bumbum do vaso tenha os furos de tamanho expressivos. Você pode até fazer furos laterais no vaso para que aumente aí a circulação de ar dentro desse vaso e que a drenagem seja perfeita. Por quê, pessoal? Porque quando você tem uma catleia unifoliada, ela precisa ser regada e esse substrato secar completamente antes da próxima rega. E um detalhe importante é que você não deixe a sua catleia dormir com os pés molhados, tá? Isso é uma brincadeira, um modo de dizer, mas elas não gostam de dormir com as raízes molhadas, ok? Então anotem esse detalhe aí. Substrato, então, indicamos o tradicional, carvão e casca de pinos. É o tamanho intermediário, tamanho tradicional, ok? Deixa eu mostrar mais um pouquinho para vocês. Deixa eu mostrar essa daqui. Olha que princesa. Essa tá enfeitando minha sala, gente. Muito fofinha, né? Pessoal, vaso, conforme eu já disse, tem que ter excelente drenagem. Não esqueçam disso, tá? Qual que é a floração, pessoal? A floração geralmente ocorre uma vez por ano, sempre na mesma época do ano, tá? Ela pode florescer mais de uma vez, Ju? Pode, gente. Isso vai variar da herança genética dos pais desse exemplar, tá bem? Pode acontecer de florescer mais uma vez ao ano? Pode. Pode sim, vai depender da herança genética dos pais do seu exemplar, tá bom? Pessoal, outra coisa que eu quero falar pra vocês. As pessoas perguntam sempre pra mim assim, Ju, qual que é o período de dormência das catleias? Pessoal, vai depender de cada exemplar, vai depender também da herança genética do pai e da mãe desse exemplar, tá? Então isso vai valer também para época de adubação, para época de replante, para época de trocar o substrato, vários detalhes vai influenciar o pai e a mãe, herança genética, tá, gente? Porque hoje há grande cruzamento entre as plantas. Então, o que eu tô falando para vocês aqui é de modo geral. Aí vocês, na casa de vocês, vão fazer as adaptações e vão visualizar na plantinha quem que ela puxou mais. Ela puxou mais o pai ou puxou mais a mãe? Tá bom? O Márcio vai falar um pouquinho a respeito disso para vocês, para complementar o que eu tô falando. Bom dia, pessoal. Ó, a Ju falou para vocês a respeito das plantas, que são duas categorias, certo? A monofoliar e a bifoliar. Só que hoje em dia a gente tem muitas plantas que são cruzamentos entre as duas, monofoliar e bifoliar. Aí você tem uma planta que tem características das duas. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então a minha recomendação para vocês é o seguinte, ó. A Ju já mostrou para vocês a diferença de uma e de outra? Ainda não, tô mostrando Então eu quero mostrar. Você tá. falou de qual? Tô falando das unifoliares. Então tá, mostra a unifoliar Peraí, aqui. gente. Pessoal, essa é uma planta bem característica, é uma espécie, tá? É uma Cattleya labiata rubra, certo? A flor dela é essa flor aqui. É uma planta bem característica da família das unifoliares. Qual é a característica? Ó, vocês olhem. Tá vendo, ó? Bulbo gordinho e somente uma folha, ok? Essa é a característica
da unifoliar. Aqui é bem característico, correto? Vamos pegar uma bifoliar, para a gente ver a diferença. Aqui tem uma bem comprida que eu gostaria de mostrar aqui, ó. Ó, pessoal, vamos lá. Olha a diferença. A bifoliar, como o nome mesmo diz, por quê? Ela tem duas folhas, ok? No mesmo bulbo. Vocês notem que todos os bulbos são mais alongados. Os bulbos canas, né? Mais fininho, exatamente. Então qual a diferença? Essa planta tem menos reserva, correto? Ela é mais fina, ela reserva menos água. Essa aqui, função do tamanho, reserva mais água. Aí que tá aquela diferença que a Ju está explicando para vocês. Só que existem algumas plantas, minha gente, que é cruzamento de uma planta desse tipo com uma planta desse tipo, correto? Então, quando a gente vende um híbrido, que é cruzamento das duas, às vezes você vê, ora sai duas folhas, ora sai uma folha só. Ora, às vezes o bulbo da planta... Deixa eu mudar a posição que tá escuro. Muda lá. Ora, às vezes a planta tem o bulbo mais fino, outras plantas já tem um bulbo mais gordinho. Então você tem que ver qual que ela puxou para você tomar os seus cuidados, ok? A Ju deve ter comentado algumas coisas para vocês. Eu só vou chamar a atenção para vocês o seguinte: esta planta que tem menos reserva, ela é mais exigente de água e de cuidados, correto? Então vamos supor, se eu for replantar uma planta dessa, que tem os bulbos mais gordinhos, mais reserva, ela suporta melhor o transplante, o replante, a mudança de vaso. Essa aqui, já ela é mais sensível, vamos dizer assim. O estresse do transplante pode causar algum dano para ela. Então eu recomendo que toda vez que você for mexer com uma planta bifoliar, você saiba exatamente o momento de trocar. Eu recomendo que seja quando essa haste nova estiver emitindo novas raízes. Por quê? Repete mais uma vez para o pessoal entender. A haste nova, turma. Ó, momento ideal para replante das bifoliares. A haste nova vai crescer. A hora que ela começar a emitir raízes, que as raizinhas já estiverem... Não pode ser muito grande e nem muito miudinha. A hora que a 3 raiz... centímetros é legal, né? Antes dela começar a se fixar no substrato, já que você vai mudar, ok? Vai depender muito da planta. De repente você tem uma planta lá que está num toquinho, você quer mudar, ou está num substrato, você quer mudar. Antes dela começar a agarrar realmente no vaso ou no substrato novo, abaixo de 3 centímetros, você pode trocar. Minha sugestão, às vezes você é obrigado a trocar fora dessa época. A possibilidade de você causar um estresse maior na planta aumenta, ok? Tá dada a dica, a Ju continua aí. Se ela precisar de ajuda, ela me chama. Então vai, pessoal, deixa eu colocar isso Coloca aqui, que eu também quero falar sobre isso. Por que que ela tá aqui nessa assadeira, né, gente? Que a plantinha tá numa assadeira aqui. Bom, pessoal, então o Márcio mostrou a diferença básica dessas duas, o porquê da alteração de mudança de vaso quando ela tiver raízes, né, das bifoliadas. Muito legal, é o que a gente faz aqui no orquidário. Mas existe um grande debate aí entre os cultivadores a respeito disso, tá? Aí vocês façam o que vocês acharem melhor no cultivo de cada um de vocês, tá bem? Pessoal, continuando a falar das unifoliadas, quando que vai ser feita a rega, Juliana? Quando que eu rego a Cattleya unifoliada? Quando o substrato estiver completamente seco, tá? É esse o momento da rega. Qual que é a luminosidade ideal para as unifoliadas, pessoal? De média a alta, diferente das bifoliadas, tá? Que é de baixa a média. Então escrevam aí que as bifoliadas exigem menos luminosidade que as unifoliadas, tá? Unifoliadas de média a alta, malha de sombreamento em torno de 70%, é o que a gente recomenda a vocês, tá? A temperatura para as unifoliadas, pessoal, também é média, tá? Entre 15 a 30 graus. E à noite é legal que a temperatura caia um pouquinho durante a noite, tá? Isso é bem importante para vocês acertarem no cultivo delas, tá? Olha que flor mais linda que tá, gente. Olha que arraso que tá isso aqui. Pessoal, agora falando um pouquinho das bifoliadas, que são esses exemplares aqui. Eu tô sem nenhuma no momento com flor, tá?
Gente, ela produz flores menores, tá? Em média 5 a 10 centímetros, porém pode dar muita flor de uma única vez. Em torno de 30 flores de uma única vez, tá? É muito comum nas pintadinhas vocês encontrarem essas pintinhas nas folhas e também os bulbos serem mais arroxeados, tá? As pessoas se preocupam quando o bulbinho tá nascendo, roxinho, manchadinho assim, achando que é doença. Não, pessoal, é característica das pintadinhas, tá? Não se assustem com isso. Só que é o seguinte, como o Márcio já disse a vocês, elas são menos resistentes à falta de umidade ambiente, pois os bulbos são finos e alongados, estão vendo? Não tem muita reserva d'água. E aí, quando esse bulbo ficar desidratado, se você não hidratá-lo rapidamente, você vai perder o exemplar. E isso acontece, gente. Então, evitem cultivar as bifoliares juntos com a unifoliar, tá bem? Se vocês puderem separá-las, porque uma exige mais luz, a outra menos luz. Uma exige mais umidade ambiente, a outra aguenta menos umidade ambiente. Então, vocês estão vendo as diferenças? São sutis, mas são importantes, tá? Pessoal, o sinal de desidratação, o que começa a acontecer? As folhas começam a enrugar, os bulbos também, tá? Porque não tem grande reserva de água. E o que acontece, pessoal? Com os bulbos ressecados, a seiva não passa. A seiva não passando, não supre as necessidades da planta e ela vai morrer. Isso é fato, tá? Pessoal, viu que tá desidratando, viu que tá enrugando, faça a hidratação. Qual que é a dica que a gente trouxe para vocês hoje? Peguem uma assadeira, pode ser bacia, assadeira, o que vocês tiverem em casa, tá? E no caso eu tenho essa assadeira aqui. Gente, tá um vento aqui onde eu tô. Pera lá, Mia. Peguem essa assadeira. Vocês vão colocar pedra ou areia, tá? Vão colocar água na altura da pedra ou areia, de forma que a água não fique sobre ela, por conta dos mosquitos da dengue, tá bom? E as demais praguinhas aí. Então, você vai pôr a água numa altura suficiente e vai colocar o vaso sobre essa água, tá? Sobre essa pedra ou essa areia, ok? Pessoal, outra coisa que o pessoal tem feito. Tentando virar a imagem. Outra coisa que o pessoal tem feito é o seguinte. Tem cultivadores que pegam o vaso de catleia e coloca dentro de um balde com água. Desculpa a descabelada que tá ventando, tá? Pegam o vaso. Vocês vão colocar o vaso até a borda dele aqui, ó. Até aqui, mais ou menos, tá vendo? Onde tem essa diferença? Dentro de um balde com água. Ele vai ficar submerso ali em torno de 1 hora, tá? Aí você tira essa planta desse balde com água. Não é pra você enfiar todo, tá, gente? Até chegar na bordinha. Fica ali em torno de 1 hora, tira, deixa escorrer completamente a água. E aí você só vai poder fazer essa rega de novo quando o substrato estiver completamente seco. Nas bifoliares também, tá? Então é ideal vocês colocarem em grade assim, ó. Nesse tipo de grade, porque a água vai escorrer pelo bumbum do vaso, tá bem? Então essa é uma dica que um dos produtores de bifoliadas passou pra gente ontem. E eu achei bem legal. É uma forma de hidratar a plantinha então, ok? Lembrando que, pessoal, a gente não pode esquecer que as bifoliadas na natureza, elas se encontram em beiras de rios, em várzeas, em lagos. Então, na natureza, elas estão em locais mais úmidos, tá? Então, quando vocês forem cultivar uma orquídea, busquem lá na natureza como que elas vivem, né? Isso ajuda bastante a gente a acertar na forma de cultivo. Pessoal, outra dica, assim como as unifoliadas, as bifoliadas também podem dar flor de espata seca, que é esse o caso, de espata verde ou sem espata, tá bom? É a mesma situação da unifoliada, tá certo? Aqui, ó, eu tô aguardando ver se vem florzinho ou não, tá? Então não cortem as espatas secas, nem das unifoliadas, nem das bifoliadas, ok? Atenção importante, gente, elas precisam, as bifoliadas, estarem com as raízes mais arejadas.
tá? Então, evitem socar as raízes dentro do substrato. Pode deixar as raízes virem para fora. Bem, busca aquele exemplar que está caindo do vaso lá em cima, que é uma bifoliada bem característica. Então aí, ó, ela vai bem no toquinho, só que lembram-se que é menos luz, tá? Um local com menos luminosidade, vou falar disso para vocês. O substrato das bifoliares, gente, pode ser mais denso, tá? Você pode misturar no carvão e casca de pinos um pouco de esfagno, tá? Ou se você for cultivar como eu aqui no toquinho, na tábua de peroba, você tem que regar mais vezes do que aquela no substrato. E veja como ela vai bem, só que menos luz e mais umidade do ambiente. O Márcio está trazendo um exemplar que tombou. E é o meu exemplar favorito. Ela é imensa. Olha o tamanho desse vaso. Vejam as flores. Olha aqui. Ela ama ficar com essas raízes para fora. Ama. Só que agora pesou demais e ela tombou. O Márcio vai replantar para mim. Põe ela na sua frente, bem. É a chocolate drop, para quem não conhece, tá? Espera lá que... Olha aqui. Então esse é o meu xodó, orquidiomania, que o Márcio vai cuidar pra mim. Vai pra um barcão agora. Vai pra um barcão. Lembra aquele barco, gente, que eu fiz em casa? Lembram-se? Ela vai pra esse barco aí, tá? Então aí tá um exemplo de bifoliada, que ela tem raiz pra ser replantada, então a gente pode mexer nela, tá bem? Mesmo estando com flor, eu preciso socorrê-la porque ela caiu do vaso. Então eu sou obrigada a cuidar bem dessa garota, tá? Então, nas bifoliadas, turma, vocês podem, então, misturar o substrato para reter um pouco mais de umidade. Mas ela, assim como as unifoliadas, você não pode deixá-las dormir com as raízes molhadas. Então, molhou, o substrato tem que secar, ok? Combinado? Pessoal, a diferença tá aqui, ó. Qual que é o clima ideal para as bifoliadas, pessoal? Clima ameno, boa ventilação, não é ventania, é boa ventilação, boa umidade relativa do ambiente em torno de 70%. As unifoliadas, turma, aguentam mais, tá? Elas são mais resistentes devido à reserva de nutrientes que eles têm no bulbo, tá? As bifoliares não têm esses bulbos gorduchinhos, tá bem? A diferença tá aí, tá? Bulbo cana e bulbo gorduchinho. Tá certo? Então, qual que é a luminosidade para as bifoliares, galera? Luminosidade baixa a média. Já as unifoliadas é média, tá? Média até para um pouquinho de alta, dependendo aí do cruzamento que você tem. Então, vocês vão ter que acertar aí dentro do cruzamento, caso for um híbrido, né? Qual luz ideal para a sua. Aqui para as bifoliadas, gente, malha de sombreamento 80% é o recomendado, tá? E dica importante, coloquem a sua bifoliada num local aonde o sol bata mais suavemente aí, nesse local onde você está cultivando as bifoliares, tá? É um local que o sol não incida no horário mais forte do dia. Essa é uma dica bem bacana que o agrônomo passou para nós ontem. Então levem isso em consideração. Quando você tem um orquidário, uma casinha, né, como essa aqui, você vê a posição que o sol está batendo, tá? Para você não errar. Então você coloca as bifoliares num local onde o sol é mais ameno, tá? Num local onde você, perto de uma fonte, perto de vasos que tem terra, aonde tem maior umidade ambiente. E as unifoliares, como são mais resistentes, elas toleram muito mais luz, toleram menos umidade ambiente, tá? E aí vocês podem, então, remanejar a estufa de vocês, o orquidário de vocês, com essas dicas, que são dicas sutis, mas são dicas importantes. Então, a Elaine, ela pediu pra gente fazer uma live falando de aonde colocar as plantas, cada orquídea dentro da estufa, né? Então, já começa aí, Elaine, pelas bifoliares e unifoliares. Vocês já vão poder separá-las agora, uma no cantinho mais fresco, com mais umidade, a outra fortona, mais resistente, num local que pode ser mais quente, né? E só que lembrem-se que as características de espatas, de regas, de vaso, de adubação, são as mesmas para as duas,
tá certo? Não cortem espatas secas, ok? Então, tudo aí vai levar em consideração ao papai e a mamãe de cada exemplar, tá? Então, eu acho que as dicas fundamentais foram essas. Eu fiz aqui um beabá para não esquecer de nada. Então, para as bifoliares, malha de sombreamento 80% seria o ideal. E para as unifoliadas, em torno de 60% a 70%, vai depender da região que cada um de vocês moram, tá bom? E também, pessoal, não é só a região, não. Qual que é a incidência do sol no local que você cultiva, né? Qual o horário que o sol incide nesse local? Isso é muito importante para você determinar também a malha de sombreamento, tá? Pessoal, adubação, dormência e regas são todas iguais entre unifoliadas e bifoliadas, tá? Eu acho que a gente conseguiu passar tudo para vocês, né? Dentre as informações que a gente conseguiu captar, conversar, ler, eu acho que é isso as diferenças principais de uma para outra, tá? A gente procura sim dentro do orquidário fazer isso, mas como a gente tem plantas que chegam e saem, somente as nossas a gente cultiva dessa maneira, né? Principalmente, turma, no momento do replante, tá? Então, para as bifoliares, deixe que elas apresentem no bulbo novo raízes em torno de 3 centímetros para vocês então replantá-las. Já as unifoliadas, vocês podem replantar aí conforme necessidade e eu não vejo tanto prejuízo em mudá-las. A gente até no inverno já teve que replantar unifoliadas e nunca tivemos problemas. Mas a gente já viu um breque quando a gente fez isso, nós fizemos isso, com as bifoliadas, tá? É uma experiência do Orquidário Orquidiomania que é importante a gente passar para vocês também, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço a companhia de vocês, tá? Pessoal, a adubação, que eu sei que vocês vão perguntar. A adubação, a gente utiliza aqui no orquidário Osmocote, 20-20-20, 10-42-10 e a gente usa também o cálcio, tá? Agora nós entramos com o fortalecimento, que é o 2-10-30, para complementar toda essa adubação. Ju, mas eu uso orgânico, preciso complementar? Gente, quando nós utilizamos o bocashi em pó, nós utilizamos sim o 20-20-20 e o 10-42-10. Mas vai depender de cada hábito de vocês. Como eu sempre digo, não tem regra. Vocês que têm que fazer a adaptação e olhar para a plantinha e ver a planta falando, opa, tô com fome, né? Opa, tô com sede. Aqui tá claro demais, né? A cor da folhagem fala com você se tá bacana ou não, né? Então, às vezes você bota uma bifoliar num local de muita luz, você vai ver que ela vai começar a amarelar. Tá? É o excesso da luminosidade, tá bem? E aí também o tamanho do vaso, nada de vaso grandão. O vaso tem que ser proporcional ao tamanho da plantinha, tá? Então atentem aí, ficando 2-3 centímetros da planta até a boca do vaso é o bacana para a planta se sentir segura. Sabe por quê, gente? Vocês já repararam, quando vocês plantam uma orquídea num vaso muito grande, o que acontece? Vocês já tiraram ela de dentro desse vaso para ver o que acontece? Tá lotado de raízes. A planta fica gastando energia para se fixar e ela vai emitindo raiz longa. Então, quando você tem um vaso menorzinho, mais acolhedor, a plantinha fica muito mais forte, porque ela não precisa gastar tanta energia com o enraizamento, tá? Ela também divide aí a dar energia para outras situações, como é o crescimento, a formação da espata, tá? A formação do broto novo, ok? Pessoal, obrigada pela companhia de vocês. Se vocês precisarem de adubo, vocês encontram no site Orquidiomania, que é o www.orquidiomania.com.br. Se vocês precisarem de toquinho de peroba, também tem a tábua de peroba, tá? Tudo que a gente mostra aqui na live nós temos na loja virtual, inclusive as plantas, tá?